Olá, pessoal. Chegamos no dia das perguntas. Vamos começar, então? Dina Frutuoso, ações e emoções. Bem-vindos às novas pessoas que estão chegando aqui ao nosso canal. E eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas e continuem mandando sugestões. Chegaram várias perguntas ligadas não só a esse tema que nós falamos sobre solidão, e teve pessoas que falaram, eu fiquei muito triste com esses dados. Não é para ficar triste, é para nós tomarmos informações. A informação, ela empodera as pessoas. Nós temos falado muito isso, as pessoas que falam aqui na internet sobre conduta, sobre comportamento, têm dito isso para todos nós. A informação, ela empodera. Então, é preciso tomar informação, é preciso ter muito cuidado. Imaginem que estão aparecendo por aí até pessoas falando cure o Alzheimer em 21 dias. Isso é uma coisa absurda. A gente tem que conversar com o médico. Assim que se notar nas pessoas algum problema, conversa. Só o médico pode diagnosticar que o indivíduo está com Alzheimer, não é? Então, é muito importante nós não irmos nesses cantos de sereia, porque isso não existe. Não há ainda cura, há sim um tratamento, existe medicação que auxilia a minimizar, vamos dizer assim, que os sintomas, que a pessoa sente, o mal-estar, ele seja mais cuidado, mais diminuído, vamos dizer assim. Mas não há cura para usar, por enquanto não há cura, vai ser assim, realmente é uma das grandes esperanças do século XXI, mas por enquanto não. Então, prestem atenção, cuidado, e só o médico pode diagnosticar, porque um esquecimento não quer dizer Alzheimer. Cuidado com isso. Desculpem de eu ter voltado a esse tema. Mas hoje eu quero pedir a vocês que vocês prestem atenção nesse livro, que é um caderno de exercícios editado pela editora Vozes, que nos fala exercícios para saber desapegar. Vejam só, está aqui a capa dele, mas eu vou falar também sobre esse livro, porque eu também quero falar sobre um outro livro que está saindo em todos os lugares, e é um livro, Faxina Antes da Morte, escrito por uma escritora, Margareta, eu não sei se diz assim, mas é o nome dela, como se fala, como se escreve, Margareta Magnusson, 89 anos, e ela é dos países nórdicos, e ela escreve sobre isso, porque ela disse que a mãe deixou tudo escrito antes de morrer, e foi mais fácil vivenciar o luto e fazer as coisas de acordo com o desejo da mãe. E também elas encontraram muitas gavetas vazias, muitos armários já limpos, porque a mãe tinha doado, tinha distribuído as coisas. Não ficou aquele mundaréu de coisas que muitas vezes, quando morre alguém, as pessoas encontram, não é? A casa cheia de coisas. Sobre desapego, foram várias perguntas baseadas nesse livro. Aí eu me lembrei de trazer esse outro, que é da editora Vozes, que ele fala de outro assunto, e depois, se vocês quiserem, a gente pode falar outra vez, mas vocês vão achar esse livro que eu estou mostrando aqui em cima. Agora, esse, que é Faxina Antes da Morte, não se pode traduzir esse termo em português. Sabe como eles traduziram aqui? O que deixamos para trás, e a arte sueca, ela é sueca, a arte sueca do minimalismo e do desapego. Então, ela é uma linguagem simples. Eu ainda não li o livro, eu só li a sinopse, então, por isso, vamos ver se a gente encontra e mostra a capa do livro para vocês, mas chama-se, é da editora Intrínseca.
Então, esse livro ele tem saído reportagens sobre ele, as pessoas estão achando muito interessante. Eu sou uma pessoa de 83 anos, eu tenho feito muito isso já, aproveitei durante a pandemia, muitas coisas. Uma das coisas que a nossa geração tem muito são as fotos. Então, eu andei separando muitas fotos, eu peguei a tesoura e piquei, joguei fora muitas fotos, que eu estou sozinha em vários lugares, que são fotos que se tiravam antigamente, repetidas, não sei o quê. As fotos de pessoas, de grupos da nossa família, das pessoas que hoje têm 40 anos, quando que eu vi nascer, né, 50 anos que eu vi nascer. Então, eu separei e já dei para eles. É uma das coisas do desapego que a gente está fazendo. Eu, Dina, tenho dificuldades a pegar dos meus livros. Essa é a única dificuldade que eu tenho. Do resto, eu estou conseguindo doar roupa, bijuteria, sapatos, tudo isso. Eu tenho muita facilidade de fazer as doações, mas as outras, os livros, realmente eu vou confessar que ainda não. Eu ainda não consegui. Vamos ver o que eu vou fazer. Então, esse livro, quem puder dar uma olhada, nós podemos conversar sobre ele depois. Foi uma das perguntas que me fizeram. Outra pergunta é sobre esse aqui, ó, o Estatuto da Pessoa Idosa, que nós estamos, inclusive, distribuindo. Está aqui a capa do Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto, este ano de 2023, ele está fazendo 20 anos, porque ele é uma lei federal de 2003. Eu sempre chamo muito a atenção de vocês para alguns artigos, principalmente o artigo 22, por ser um artigo educativo. Consiga o seu estatuto, porque é obrigação tanto da Câmara da sua cidade, como aqui, né, nas capitais, a Assembleia. Então, na capital de cada estado, a Assembleia Legislativa tem obrigação, por lei, de fazer esse que eles chamam de manual. Outro dia eu dei para um amigo meu que é editor, já é um senhor, ele disse, aquele folheto. Eu disse para ele, não, aquele não é um folheto, aquele é o Estatuto do Idoso, não é um manual, é a lei que está transcrita. E eu vivo dizendo aqui, não vou pegar o meu iPhone para procurar o estatuto. Não adianta dizer que está na internet, porque isso não cola comigo. Eu já disse a vocês várias e várias vezes. Então, eu quero também, esse número que está escrito aqui, que eu vou repetir para vocês, é da Comissão da Pessoa Idosa, da Alerj. Então, a nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem agora na sua comissão da pessoa idosa um 0800 que vai estar escrito aqui e que eu vou repetir. Veja aí onde é que ele está escrito. 0800 023 9191. Até às 4 horas da tarde, vocês encontram pessoas, 3 pessoas nesse número, treinadas para tirar dúvidas, encaminhar vocês, dizer o que é importante fazer, que tem pessoas que têm dúvidas sobre tudo ligado à pessoa idosa. Não é só para idoso, é quem cuida, né? Cuidadores, familiares, que querem perguntar alguma coisa sobre a pessoa idosa. Então, isso é muito importante. E um monte de perguntas ligadas àquela temática da solidão. Afinal, doutora, o que é que o mundo aí está fazendo para minimizar isso? Eu quero falar para vocês da rede francesa, né, que eu acho que eu já comentei com vocês. Também quero falar com vocês de ações que, por exemplo, na Suécia, tem uma que eu vou ler aqui para vocês: moradia intergeracional inédita. Vamos ver o que eles criaram. Em 2019, criaram 51 apartamentos, fizeram um condomínio, dos quais 31, uma ordem interna que foi feita, é um particular.
31 são alugados para pessoas de 70 anos e mais. 31 desses apartamentos. E 20, são 51, né? E 20 para jovens entre 18 e 25 anos, mas que têm um contrato. Esse contrato, eles assinam um contrato para poder alugar e pelo menos 2 horas por semana eles têm que fazer alguma atividade conjunta. Quer dizer, os jovens e os idosos marcam em algum lugar ali para eles conversarem, ou na casa de um ou na casa do outro, que pode ser conversar, que pode ser cozinhar, que pode ajudar em qualquer coisa, participar em atividades culturais, né? Ver algum programa juntos, conversar, mas isso faz parte do contrato. Não é uma coisa esporádica, é 2 vezes por semana, porque é aquela tal história da continuidade. Existem muitas pessoas que vou fazer isso, vou fazer esse trabalho, mas deixam para lá e já vi. Então, eu já falei da caixa do blá blá blá, que tem lá nos franceses, né? Agora, o serviço postal também francês, que eu já falei uma vez, e volto a falar porque ele continua sendo usado. É assim, cuidar, o nome do projeto chama Cuidar dos Meus Pais, porque existem pessoas que moram mais para o interior, e aí o postal, o serviço postal francês, que é de uma qualidade excelente, eles têm uma rede que cobre a França inteira, os filhos pagam uma taxa e os agentes postais vão lá na casa, que é um pouco mais distante, os filhos não podem ir sempre, e veem como é que está, né? Toda semana veem como é que a pessoa está, trazem a observação visual, porque às vezes as pessoas têm dificuldade, ou nem têm, ou não querem nem saber de fazer um vídeo, né? Então, esse serviço postal francês presta esse serviço de dando notícias, né, das pessoas que moram um pouco mais distante. Porque sabe uma das coisas que a gente tem falado muito hoje em dia, que levou a esse isolamento, foi essa mudança que nós sofremos desde o final do século XX e muitíssimo mais no século XXI, pela mudança que houve nas residências, a diminuição das casas, as pessoas morarem em lugares mais distantes. E aí, a raiz, né? A gente fala muito na raiz, tem que ter muito cuidado, porque que, às vezes existem pessoas que têm muitos problemas até de saúde, porque são levados, assim, vamos dizer, forçosamente para alguma casa de repouso, ou para uma casa mais distante, ou para uma casa de um parente, e que eles não gostariam, eles gostariam de ficar na própria casa, né? Mas é outra coisa que é temerária. Existe outro dia, houve um acidente, a senhora de 98 anos escorregou na varanda e ficou gritando por socorro lá, embora tivesse uma helpline. Eu estou até para falar com a promotora para a gente ver o que é, porque é uma das coisas importantíssimas. Depois vocês tiverem interesse, ter helpline, mas não usar, o que é isso? Então, a pessoa ficou horas para ser socorrida, para vir o SAMU, foi uma coisa muito desgastante, depois para ser transferida para o seu plano de saúde, quer dizer, teria tudo sido feito diferente. Mas a história tem um dos nossos temas aqui, um dos nossos programas, que fala sobre a teimosia. A teimosia é uma parte adoecida do nosso relacionamento. A gente precisa trabalhar isso, conversar com o médico, fala na frente do médico, doutor, então é para fazer o quê, não sei o quê, em geral, na frente do médico, aí eles levam aquele susto e se comprometem, porque realmente, às vezes, os filhos ou até o cuidador deixa para lá, porque a pessoa é a tal que se chama teimosia. Outra que é muito interessante é também as creches que visitam
casas de repouso, creches que visitam lugares onde estão as pessoas idosas. Os cães também, cães adestrados ou cães, a gente brinca aqui no Rio, não é Marlene Manso e sua equipe, um grupo grande de amigas, levavam os cães para distrair as pessoas até nos hospitais. Os doutores da alegria são muito conhecidos em alguns hospitais, mas algumas pessoas aprenderam também a fazer isso, fazem grupos de vocais, grupos corais, grupos que tocam algum instrumento, e eles vão também nas casas de repouso, nos próprios asilos. Então, é uma coisa interessante dessas ações, como eu prometi a vocês hoje, que eu ia trazer mais algumas ações para vocês. Há um tema teórico que eu vou só citar. A Universidade de Sydney, em 2022, fez um resumo de 17 estudos, cujo tema era a solidão das pessoas idosas. E aí ele faz um levantamento mostrando que 30 países europeus, que foram os onde foram produzidos esses estudos, tinham uma problemática de solidão que chegava a 34%. De 26% a 34%, as pessoas se diziam sentir realmente solidão. Então, muitas vezes a gente diz a diferença entre estar só, a solitude e a solidão, mas é o sentir a solidão, o chamado isolamento. Não ter vontade, não tem com quem conversar, não tem quem olhe para eles. É muito importante isso. Então, mas os relatos clínicos, eles apontam muito para isso, para o isolamento. Não são convidados, não são mais convidados, não são levados para as casas, ou casa de praia, ou casa de algum amigo, não são mais levados. É um negócio que a gente tem observado muito também. Tem outras saídas que as pessoas estão descobrindo, como, por exemplo, criar pequenos bingos. Eu não sou uma pessoa que gosta de bingo. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm bingo em tudo quanto é lugar, porque eles gostam muito. Os jogos de carta também, os jogos de carta que em Portugal as pessoas adoram jogar cartas, na Espanha também, na Itália, mas aqui no Brasil, muitos filhos de português, nós, por exemplo, aprendemos a jogar cartas com o nosso pai. Então, jogar cartas também é uma coisa interessante, com as pessoas, conversar, dar uma paradinha, conversa, porque o jogo de cartas é só um motivo para juntar algumas pessoas conhecidas. É uma forma, né, que a gente tem de juntar, porque as redes sociais, né, que são muito poucas ainda, as famílias que são menores, famílias dispersas, o local de residência, volto a dizer que e a pessoa idosa perde a referência. Ele precisa de uma continuidade, então ele se sente isolado porque está num lugar que é diferente para ele, não é bem aquilo que ele queria. Então é muito interessante observar essas coisas. Eu quero dizer que hoje nós não vamos fazer micromaratona de emoções, nós hoje vamos só pedir que vocês observem o pensamento. Nós sempre colocamos, né, um pensamento no final da nossa fala, e eu gostaria muito que vocês comentassem também. Algumas pessoas mandam pensamentos, muito obrigada, mas eu quero dizer a vocês que eu gostaria muito que vocês comentassem sobre os pensamentos. Então, eu vou deixar um beijo enorme, um abraço muito apertado, e façam realmente isso, o contato visual. A fala é um afago, não é? O próprio telefonar, as pessoas estão com... Dizem, outro dia, uma pessoa ligada às estatísticas na internet me disse que o Brasil é o país que mais se comunica pelo Zap, mas as pessoas gostam muito de ouvir a voz do telefone também. Então, é muito bom, sempre que você puder, telefone para alguém, e não é só no dia do aniversário ou nos dias celebrativos, qualquer dia.
qualquer hora, como diz aquela música. Um beijo para vocês, estamos juntos.